Brenda, fica à vontade, pode... Isso, já foi iniciada. Obrigada. Então, eu desejo as boas-vindas a todos, à banca de apresentação do trabalho de conclusão da Brenda. Agradeço ao professor Roberto, ao professor Alexandre, que aceitaram o convite de participar desta banca. Então, a partir desse momento, a Brenda tem em torno de 20 minutos para fazer a sua apresentação do seu trabalho. E, na sequência, então, os professores, o professor Roberto e o professor Alexandre, cada um respectivamente com aproximadamente 10 minutos para fazer as suas considerações. Em seguida, a banca se retira para a sala de avaliação e retornamos na sequência para então fazermos a comunicação do conceito, ok? Então, uma boa apresentação, Brenda, é contigo. Obrigada, prof. Oi, gente, boa tarde. Não sei, cadê os meus amigos? Ninguém vai me dar oi aqui? Como assim? Cadê a Daniela? Cadê o vida. eu tô apresentando sozinha. Oi! Oi, Brenda. Queria pedir desculpa primeiramente ao meu colega Regis, eu não consegui assistir, eu estava trabalhando até agora há pouco, mas eu vou ver com certeza. A nossa orientadora me disse que teu trabalho tem tudo a ver com o meu, e eu tô bem ansiosa, assim, para ver a tua apresentação, porque eu sempre gosto muito das suas apresentações, tu sabe. Então, gente, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Com licença. E aí, estão enxergando direitinho? Tudo certo. Tá. Vocês sabem, né, que fazer apresentações minimalistas nunca foi uma característica minha. E é engraçado, é bem irônico, assim, porque, infelizmente, eu não consegui fazer uma apresentação cheia de firula para o meu TCC como eu gostaria. Mas estamos aqui no nosso layout da nossa universidade querida, que está ótimo também. Então, o meu trabalho, como vocês já sabem, é sobre inovações curriculares no ensino de física. Foi desenvolvida, então, uma meta-pesquisa sobre a inserção de alguns conteúdos e as suas abordagens no nível de ensino médio, né, para as aulas de física do Brasil. Eu sou a Brenda Flores, muito prazer, caso alguém não me conheça. Minha professora orientadora foi a doutora Cândida Cristina Klein. Aqui na minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas motivações para estudar esse assunto, quais foram os meus objetivos, a minha fundamentação teórica, a metodologia que eu utilizei, que dados que eu obtive, e a gente vai discutir um pouquinho desses dados também. Para começar, eu gosto de usar um texto que o professor Roberto me deu na pesquisa, foi um dos primeiros que ele nos deu, falando sobre os desafios do ensino médio. E é um texto, assim, riquíssimo, que traz muitas possibilidades de reflexão, né? E esse texto, ele traz grande parte, assim, dos desafios que a autora identifica, que o ensino médio brasileiro tem enfrentado. E ao longo desse tempo, né, tanto como estudante de ensino público, estudante de ensino privado, estudante de ensino superior, professora para criança, professora para ensino médio, e agora também eu estou namorando uma pessoa que está estudando para vestibular de medicina. Então, assim, acaba sendo que a educação ela faz parte da vida dos professores muito além da prática deles, né? E eu tenho alguns canais e algumas pessoas com quem a gente costuma discutir, e eu trago um pouco, assim, no meu trabalho quais foram os principais desafios, né, que a gente percebe que são enfrentados por esse nível de ensino. Entre eles, nós temos, assim, da perspectiva das políticas públicas e dos programas educacionais, a oscilação, as indefinições, as fragmentações, os projetos muitas vezes conflituosos entre si, ou então um plano de educação que muda a cada eleição e acaba sendo muito prejudicial, porque ele não é um plano a longo prazo, mas sim uma coisa assim para cada eleição mesmo, e para dar resultados rápidos, coisa que a gente sabe que não existe, né? Depois eu também tenho outro problema muito grave, que é as condições de trabalho dos profissionais da educação.
tanto a infraestrutura das instituições escolares, quanto a questão da escassez de recursos, não tem recursos financeiros, não tem recursos humanos, não tem recursos materiais. Nessa perspectiva dos recursos humanos, além de pessoas para fazer serviços de limpeza, de supervisionamento das crianças, de manutenção, também não tem profissionais capacitados para as disciplinas do nível do ensino médio, né? Principalmente quando a gente fala sobre profissionais das áreas de matemática, física e química. Em relação aos alunos, a perspectiva dos alunos sobre todos esses desafios, né? A gente acaba percebendo, através de alguns indicadores, outra questão também que a gente discute muito na pesquisa são a confiabilidade desses escritores, né? Considerando o IDEB e a avaliação que ele faz exclusivamente das questões de capacidade de leitura, escrita e questões matemáticas mais básicas, a gente pode dizer que os nossos alunos eles estão tendo um desempenho muito aquém do esperado. Eles têm questões assim, como o próprio teste sugere, né? Eles têm problemas básicos de matemática, de compreensão, de escrita, enfim. Só que esse desempenho, aquém do esperado, ele tem uma causa, né? A gente sempre fala dos alunos desmotivados, mas a gente não dificilmente fala do porquê que eles estão tão desmotivados. A gente fala que eles têm um desempenho aquém do esperado, mas a gente não questiona o que a gente está esperando deles, né? E se isso realmente é justo e é condizente com a realidade deles, qual que é o sentido que isso está fazendo. Então, no caso aqui, nós temos situações graves, gravíssimas, de evasão, abandono e defasagem em idade séria. Ou seja, essas crianças elas estão abandonando a escola no meio do ano, elas estão não fazendo a rematrícula quando termina o ano letivo, e ainda por cima, as poucas que estão estudando não estão no nível em que elas deveriam, de acordo com a idade que elas têm, né? Tem também a questão do distanciamento crescente da cultura escolar, ou seja, um dos principais motivos que gera todo esse desânimo, essa desmotivação dos nossos estudantes é o fato de que a sociedade avançou muito em questão de tecnologia, de comunicação, de transmissão de informação, e a escola não. A escola continua naquele modelo bem engessadinho, que é tu copia e tu resolve. Isso está fazendo sentido para ti? Não importa, é para te copiar e é para te resolver. Isso aqui está relacionado com o teu cotidiano? Não importa, só copia, sabe? Uma hora vai fazer sentido. Infelizmente, é uma frase que a gente acaba dizendo para os nossos alunos, quando eles nos perguntam, mas por que eu estou estudando isso? Nem a gente sabe responder. E esse é um problema muito grande, né? Tem aqui também, né, como eu já comentei, a questão da instituição incapaz de se adaptar ao novo paradigma, ou seja, as mudanças na sociedade elas sempre vão estar à frente da instituição escolar e cabe a nós, professores, trabalhar para que essa distância não seja tão grande, né? Práticas pedagógicas obsoletas e desmotivadoras, o ensino muito focado na transmissão passiva, na memorização, na resolução de exercícios repetitivos. A gente não está fazendo os alunos pensarem, a gente não está fazendo eles aplicarem o conteúdo, a gente não está fazendo a eletricidade que a gente ensina ser relacionada com a eletricidade que eles usam no dia a dia deles. E isso é muito desmotivador. E, por fim, como dos resultados dessa problemática toda, a gente tem que a instituição escolar acaba perdendo esse papel de agência de socialização, de ensino e aprendizagem que ela veio conquistando, né, com o passar dos anos. A partir disso tudo, dessa indignação toda, a gente tem aqui os meus objetivos com essa pesquisa. Primeiramente, eu gostaria de analisar a produção científica que tem sido feita no contexto da pós-graduação sobre a abordagem de conteúdos extracurriculares. Objetivos específicos. Vocês me dão só um segundinho, que eu não sei porquê, mas não está com as marcações no meu slide. Eu só vou arrumar a tela aqui.
Pronto, eu voltei. Vocês estão enxergando a minha tela de novo? Sim. Então, continuando. Os meus objetivos específicos. Primeiro deles, apresentar a conceituação, contextualização dos aspectos basilares do estudo do currículo e das suas práticas, discorrer acerca do conceito de inovação e das perspectivas da nova Base Nacional Comum Curricular para esse quesito, justificando a relevância do presente estudo, mapear a produção científica sobre inovações curriculares no ensino de física do ensino médio brasileiro, desenvolvida no âmbito da pós-graduação, relativos à física moderna, contemporânea e astronomia, para identificar as tendências no campo de estudo e compreender como o conhecimento acerca do tema tem sido produzido. Analisar as pesquisas selecionadas para refletir sobre seus desenvolvimentos, aplicações, metodologia empregada, lacunas e dificuldades apresentadas, resultados obtidos e possíveis contribuições para a área de ensino de física. A partir desses objetivos, e começando lá pelo primeiro objetivo específico, eu começo trazendo no meu trabalho um pouco sobre o que é currículo, o que acaba sendo uma tarefa bem difícil, assim, de explicar o que é currículo, né? Eu acho que, às vezes, é mais fácil explicar o que o currículo não é, o que ele não faz, porque ele é tão importante, assim, para a estrutura do processo educacional, como a gente vive ele, né? Que é difícil, assim, delimitar uma função para ele. Assim como as correntes críticas, né, professor Roberto, não gostam de delimitar o que é conhecimento. Eu acho que talvez seja difícil delimitar o que é currículo. Então, de forma muito, muito simplificada, eu posso dizer que o currículo é o que o aluno estuda, né? Mas ele é uma instituição, né, uma construção que vai regular a prática didática, que vai selecionar, organizar, unificar, conferir sentido e sequencialidade aos conteúdos a serem aprendidos e ensinados. Ele vai ordenar o tempo escolar, vai reger a vida nos centros educacionais, vai estabelecer parâmetros de avaliação do desempenho. Só um pouquinho. Ele vai estabelecer parâmetros de avaliação do desempenho dos estudantes, vai expressar o projeto cultural e educacional que as instituições e a sociedade têm para os seus alunos. Então, assim, de forma geral, ele vai ordenar todo esse tempo escolar, vai ordenar os níveis, vai ordenar as exigências também. Ou seja, a partir do currículo, eu vou poder avaliar um aluno, eu vou poder avaliar se ele está cumprindo os pré-requisitos, né, estabelecido pelo próprio currículo, se ele está cumprindo esses pré-requisitos ou não, e se ele é um aluno bem-sucedido ou não. A partir disso, a gente volta a trazer um pouquinho da questão da realidade do ensino, a partir da fundamentação teórica que vocês viram. Então, a gente tem essa atuação pedagógica marcada por essas dimensões, que são implícitas, né? E elas são originadas na tradição e consolidadas no hábito. Que nem eu comentei com vocês lá no início, é muito fácil para a gente, considerando o tempo que nós temos de aluno, reproduzir práticas que outros fizeram conosco, independente da efetividade dessas práticas, independente do significado que essas práticas realmente vão ter. Então, a gente acaba tendo essa tradição, esse hábito, é o melhor para o nosso processo de ensino e aprendizagem. Tem aqui a questão do sucesso e do insucesso depender de razões externas e internas, não vai ser só o aluno, não vai ser só a família, não vai ser só o professor, vai ser ali as condições de vida daquela população, daquele ambiente, são várias questões, né, questões de justiça social, de inclusão, enfim, questões sociais mesmo, e outras questões externas e internas, culturais também. Além disso, tem a questão de que nós precisamos focar, tirar o foco do que ensinar e como ensinar. Às vezes nós pensamos muito em metodologias, né? E acabamos não pensando tanto no porquê ensinar e para quem ensinar, o que acaba sendo um pouco prejudicial também nessa questão da criticidade em relação à prática, né? Nós estamos realmente pensando no que a gente tem feito
ou só reproduzindo o que fizeram e o que nós temos feito e deu certo até agora, e é a nossa zona de conforto, né? Então, tem aqui também o intuito, a necessidade, né, de envolver a gestão e o corpo docente na implementação de projetos adequados às realidades específicas de cada uma das diversas populações escolares existentes. Nessa perspectiva, criticando instituições homogeneizadoras, como é o caso da base, né? Considerando que cada escola tem a sua população, que cada aluno tem a sua história de vida e cada professor tem a sua forma de atuar. É interessante ter uma diretriz, mas não é interessante ter uma diretriz que vai tirar a autonomia dos profissionais. Voltando um pouco também a atenção para a realidade das aulas de física, com uma cultura didática estagnada, obsoleta, regida por livros didáticos e exames vestibulares, focada em avanços científicos do século XIX e XX, né, a nossa queridíssima física clássica, que é muito importante, mas talvez não devesse ser o ator principal do nosso ensino médio, né? Tem a questão também de que as aulas de física, na perspectiva das pesquisas, dos teóricos da educação, dos alunos, dos professores, de basicamente todo mundo, que a contribuição dos conteúdos abordados muitas vezes é pouco significativa para uma formação que condiza com a realidade da qual os indivíduos fazem parte. Também tem a questão da carga horária semanal reduzida para um tratamento de uma quantidade muito extensa de conteúdos. Tem também, para ajudar, né, para agregar valor a essa lista maravilhosa, a escassez de laboratórios, não há laboratórios de experimentação, não há laboratórios de informática, assim como também não há professores nem laboratoristas capacitados. Mas o que nós podemos fazer? Já que é um problema assim tão sério, tão abrangente, tão estrutural e tão complexo, muito complexo. Eu e o professor Roberto, a gente sempre brinca, assim, que as pessoas falam muito, né, sobre inovar, mas... Oi? Em 5 minutos. Obrigada, amiga. As pessoas falam muito sobre inovar, né, mas até que ponto, assim, elas realmente inovam? Até que ponto nós temos capacidade para inovar, fazer inovações educacionais e inovações curriculares, né? Então, a partir disso, a partir do reconhecimento das nossas limitações e do reconhecimento dos desafios enfrentados, né, pelo nosso ensino médio, nós temos essa busca, essa necessidade da busca por práticas que motivem os alunos, que despertem o interesse e que auxiliem na compreensão do mundo. Como que eu vou fazer isso? Abordando assuntos relevantes, assuntos presentes no cotidiano deles, assuntos que tenham um potencial de promover uma aprendizagem significativa, um potencial de favorecer para a compreensão crítica da realidade por parte desse estudante. Então, a gente busca a participação ativa dos alunos na própria construção dos saberes, desenvolvimento pessoal e social, numa perspectiva bem utópica, né, de pessoa que acredita que a educação pode transformar a sociedade. Temos também o deslocamento da atenção do ensinar para o aprender, dos que ensinam para os que aprendem. Tem toda essa questão de adaptar as instituições, de se tornar apto a utilizar a tecnologia como aliada, tem toda essa questão da aprendizagem voltada para a interatividade, para o desenvolvimento das capacidades. E daí, a partir disso, nós desenvolvemos uma meta-pesquisa em que vai ser analisado outras pesquisas. Pegamos o campo científico dessa temática e decidimos ver que tendências, o que está sendo feito nesse campo, como é que a gente pode melhorar isso e o que a gente não precisa mais fazer, que já foi feito. A partir disso, no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, nós entramos na Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações com os escritores Ensino Médio, Física e Inova. Inova com asterisco no final, porque eu quero que pegue inovador, inovação e todas essas variações possíveis. Foram selecionados, a partir da leitura dos resumos, dos títulos, das palavras-chave e da introdução, 7 dissertações relacionadas a práticas pedagógicas e à abordagem de conteúdos extracurriculares. Extracurriculares, entre aspas aqui,
em homenagem à minha querida orientadora, que sempre diz que eles não são extracurriculares, que eles são parte do currículo e a gente que não ensina. E eu tenho também aqui, então, a questão da física moderna e contemporânea e a astronomia serem assuntos com potencialidade para promover uma aprendizagem significativa, já que eles já fazem parte, né, do imaginário, da mídia, enfim, da realidade mesmo dos alunos. E aqui onde eu digo consciência coletiva da espécie, eu trago a questão dos mitos cosmogônicos e de como a gente sempre olhou para as estrelas e de como ela já foi muito importante, elas ainda são e sempre foram muito importantes para a humanidade, né? Agora, passando para a discussão dos resultados obtidos, é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu reclamo que as pessoas não estão inovando, a gente já sabe o que precisa ser feito, sabe? A fundamentação que eu desenvolvi ao longo do trabalho inteiro, ela se mostrou muito coerente, na minha opinião, porque tudo aquilo que apareceu na minha justificativa, que apareceu na minha introdução, foram coisas que eu estudei em momentos diferentes da minha formação, foram situações diferentes, enfim, vivências diferentes, e elas conversam muito. Esse tipo de conteúdo, física moderna e contemporânea e astronomia, são excelentes motivadores do interesse dos alunos, da vontade de aprender dos alunos. Eles estimulam a participação ativa, entusiasmada, a curiosidade. Práticas e experiências são efetivas para estimular trocas entre os sujeitos, como a gente também já está cansada de saber, nós, né, no curso inteiro, valorizando muito as atividades práticas. Simulações computacionais e recursos midiáticos se mostram tão efetivos quanto as demonstrações práticas, no caso de escolas sem laboratórios e etc. E também tem a questão da importância inegável da contextualização histórica, social e filosófica, quando se busca uma educação que vá promover a criticidade e a compreensão de mundo dos alunos, né? E também, se eu quero que os conteúdos façam sentido, é interessante que eu elabore essa contextualização toda para que eles aprendam e percebam que a ciência ela é uma construção, ela não é acabada, ela não é perfeita. E acabou meu tempo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Brenda, pela apresentação, parabéns. Nós vamos então agora às considerações. O professor Roberto, o professor Alexandro, quem gostaria de iniciar? Professor Roberto, já que está com a câmera aberta, podemos começar? Podemos sim, Cândida. Quero então agradecer ao teu convite e ao convite da Brenda. Né? Foi uma alegria enxergar o trabalho completo. A Brenda conversava comigo sobre partes dele, sobre ideias que ela ia tendo. Né? A própria ideia de meta-pesquisa, ela vinha utilizando nas nossas pesquisas aqui, e ela disse, não, isso aqui vai dar certo no meu TCC, e deu. E deu muito certo. Vou pedir para a Brenda abrir a câmera, por favor. Hoje tu não tem o direito de fechar a câmera. Ah, não me safei. Não. Hoje tu não é convidado, hoje tu é o centro das atenções. Eita. A escolha do tema muito bem